Você está prestes a embarcar na jornada de Zaratustra, o profeta solitário que desceu das montanhas para compartilhar uma visão revolucionária do mundo. Neste primeiro episódio, vamos conhecer quem é Zaratustra, entender o contexto que o levou a falar a palavra mais pesada de todas e refletir juntos sobre como suas ideias podem ressoar na sua vida hoje. Prepare-se para uma narrativa envolvente, em linguagem natural, pensada para prender sua atenção do começo ao fim. Se você gosta de mergulhar em pensamentos profundos e quer fazer parte da comunidade de A Mente Racional, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Vamos juntos? Zaratustra viveu anos em solidão, dedicando-se à contemplação e ao fortalecimento da própria vontade. Numa manhã de sol, decidiu descer ao vale onde vivia o homem comum. Na alma dele havia um pressentimento. O mundo estava pronto para ouvir algo que soaria ao mesmo tempo como um despertar e um desafio. Você vai perceber que, ao longo deste episódio, cada palavra é escolhida para mexer com suas certezas e convidar você a pensar de maneira diferente sobre si mesmo. Pronto para esse encontro? Logo que Zaratustra chega à cidade, vemos o contraste entre sua aparência incomum e a rotina dos habitantes. Ele caminha ereto, olhos firmes, e logo sente o peso dos olhares curiosos e desconfiados. Nós acompanhamos cada passo como se estivéssemos ao lado dele, sentindo o coração acelerar com a expectativa do primeiro discurso. E é aqui que Zaratustra aprende algo crucial. Falar a verdade exige coragem, pois nem sempre ela é bem recebida. Aos poucos, ele se posiciona diante de uma pequena multidão. Entre eles, você e eu nos encontramos, curiosos para saber o que aquele homem usava em suas mãos. Era um cajado simples, mas carregava o símbolo da força interior que ele queria transmitir. Zaratustra, com voz pausada, saudou a todos e iniciou sua fala. Já nesse momento, você pode imaginar a emoção de estar lá. A mistura de admiração e tensão no ar, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Ele falou da morte de Deus, não como uma comemoração, mas como um anúncio solene. Deus está morto, disse, e sentimos um sussurro coletivo percorrer a plateia. Cada um se pergunta: se não existe mais uma autoridade suprema, quais valores vão orientar nossas escolhas? Essa frase ecoa até hoje, porque nos obriga a enfrentar a liberdade de criar nossos próprios princípios. Aqui, você pode pausar e refletir. Quais deuses modernos você tem carregado sem questionar? Depois do impacto inicial, Zaratustra dá um passo adiante e introduz a ideia do eterno retorno. Ele convida cada um a imaginar que viveria esta mesma vida, com todas as alegrias e dores repetidas infinitamente. Você suportaria essa eternidade? Pergunta ele. E é impossível não sentir o peso dessa proposta. Nós, espectadores, somos chamados a considerar se amamos a vida o suficiente para aceitá-la em sua totalidade, sem arrependimentos. Essa é uma das perguntas centrais que vamos revisitar ao longo da série. Enquanto isso, você percebe o simbolismo da águia e da serpente, companheiras de Zaratustra. A águia, com seu olhar penetrante, representa a grandeza da visão, a capacidade de enxergar além do horizonte. A serpente, com sua sabedoria silenciosa, lembra a importância de questionar instintos e regenerar-se constantemente. Juntos, esses animais reforçam a mensagem de que quem busca se superar precisa de força e astúcia, de clareza e transformação. E você deve estar se perguntando como isso se aplica à minha vida hoje.
É aqui que fazemos a conexão com o presente. Pense nos desafios que enfrenta, no trabalho, nos relacionamentos, na busca por propósito. Zaratustra nos ensina que cada um de nós pode se tornar um criador de valores, deixando de lado padrões impostos e construindo um caminho autêntico. Ao longo deste episódio, vamos trazer exemplos práticos de como essa postura se manifesta na nossa rotina. Antes de prosseguir, se você está gostando do conteúdo, deixe um comentário dizendo qual trecho mais repercutiu em você até agora. Isso fortalece nossa comunidade e ajuda o canal a crescer. Agora, vamos voltar ao ouriço da narrativa. Zaratustra começa a falar sobre o Ubermensch, o além do homem. Ele descreve esse ser ideal como alguém que vai além das limitações humanas convencionais, que cria novos horizontes de sentido. Imagine uma pessoa que assume total responsabilidade pela própria existência, livre de amarras externas. Esse é o convite e pode soar assustador. Para ilustrar, vamos imaginar a vida de alguém que decide romper com expectativas alheias. Talvez aquele colega de trabalho que sempre sentiu vontade de mudar de carreira, mas se segurou por medo do desconhecido. Zaratustra olharia para ele e diria: você não nasceu para ser cômodo. Você nasceu para expandir sua força. Essa mensagem pode ser um estalo, um incentivo para quem nos assiste a dar o primeiro passo rumo ao que realmente importa. É natural que, diante de tanta intensidade, você sinta a necessidade de respirar fundo. Por isso, criamos blocos de narrativa que permitem refletir. A cada trecho, convidamos você a pausar e anotar uma ideia que ressoou. Se quiser, registre suas impressões em um caderno. Isso ajuda a fixar os conceitos de maneira mais pessoal. E lembre-se, este episódio é só o começo de uma jornada de 3 partes, com muitas palavras pensadas para que você mergulhe sem pressa. Retomando a cena, Zaratustra enfatiza que o processo de criação de valores é longo e desafiador. Ele sugere que, para florescer, precisamos enfrentar 3 batalhas internas: contra o conformismo, contra a autocondenação e contra o medo da solidão. Para cada batalha, oferece uma imagem poderosa. Primeiro, a luta contra o rebanho. Zaratustra ergue o cajado e convida todos a romperem com o pensamento de massa. Depois, fala sobre o julgamento interno. Cada pessoa é seu próprio juiz. Aprender a perdoar se é tarefa essencial. Por fim, aborda a solidão do criador de valores. É preciso coragem para caminhar só, mas também sabedoria para encontrar aliados que compartilhem a visão. A partir daí, você sente o peso da transformação. Imagine-se em pé, no alto de uma montanha, vendo tanto horizontes se abrirem quanto abismos se formarem. É essa dualidade que Zaratustra quer que experimentemos. A sensação de vertigem diante da liberdade e o êxtase de possuir as próprias asas. Aqui, você percebe que as imagens não são apenas poéticas, mas guias para o interior. E não se preocupe se algumas ideias parecerem densas à primeira escuta. Nós vamos revisitá-las, explorar exemplos atuais e simplificar conceitos nos episódios seguintes. Por enquanto, o importante é sentir a chama da motivação. Se Zaratustra conseguiu abandonar a segurança do eremitério para trazer essa mensagem, talvez você também possa dar o primeiro passo rumo ao desconhecido que pulsa dentro de você. Antes de encerrarmos este primeiro episódio, quero agradecer por ter ficado até aqui. Se a série faz sentido para você, compartilhe este vídeo com amigos que adoram um bom questionamento filosófico. Isso ajuda a fortalecer a comunidade de A Mente Racional e a trazer mais pessoas para esse diálogo. E não se esqueça, inscreva-se
e clique no sininho para não perder o próximo episódio, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nos paradoxos do eterno retorno e entender como ele pode ser um exercício diário. Por fim, deixo um convite até a próxima semana. Experimente aplicar uma pequena rinha de valores em sua vida. Observe um hábito que você repete sem questionar. Pode ser ligar o celular ao acordar, deixar para depois uma tarefa importante ou manter um padrão de relacionamento que não serve mais. Pergunte-se: esse valor me fortalece ou me enfraquece? Anote suas reflexões e volte aqui no próximo vídeo para compartilharmos juntos. E assim concluímos o episódio 1. Você acabou de conhecer a figura de Zaratustra, a introdução do discurso sobre a morte de Deus, o eterno retorno, o Übermensch e as batalhas internas que nos convidam a transformar a própria existência. No episódio 2, vamos explorar as parábolas mais marcantes e trazer exemplos práticos para a sua vida. Até lá, continue refletindo, continue questionando e lembre-se, a verdadeira aventura acontece quando ousamos pensar com a própria cabeça. Nos vemos em breve. Você está de volta, pronto para continuar a jornada com Zaratustra e aprofundar ainda mais as suas reflexões? No episódio 2, vamos acompanhar o profeta enquanto ele revela parábolas poderosas e enfrenta desafios que testam não apenas sua visão, mas a nossa própria capacidade de nos reinventar. Ao longo do vídeo, você vai se sentir parte desse caminho cheio de imagens fortes, metáforas vivas e conexões com o seu dia a dia. Se ainda não se inscreveu em A Mente Racional, aproveita agora, porque tem muito mais por vir. Zaratustra descansa à sombra de uma rocha, contemplando o vale onde derramou suas primeiras palavras. Logo, ele lembra das 3 metamorfoses do espírito, a fábula que abriu seu coração para o mundo. Primeiro, o espírito se fez camelo, carregando pesadas tradições, crenças e obrigações herdadas. Você talvez veja esse camelo em si mesmo toda segunda-feira, quando acorda e resiste à rotina. Zaratustra relembra que o camelo suporta o sacrifício, mas carrega um fardo que não lhe pertence. É um convite para perguntar: quais cargas você já poderia ter deixado no caminho? Em seguida, o espírito se fez leão, rugindo contra antigos mestres e derrubando ídolos. Lembre-se daquele momento em que você ousou dizer não pela primeira vez, quando recusou um caminho que não era seu. O leão repudia o dever-se imposto, mas ainda defende um território vazio. Ele conquista a liberdade, mas precisa criar um espaço para chamar de seu. Zaratustra mostra que a coragem de romper com o passado é essencial, mas não basta para gerar um novo horizonte. Só então, o espírito se torna criança menos inocente, fértil e capaz de inventar valores genuínos. A criança brinca com um mundo recém-descoberto, cria histórias, inventa possibilidades. Pense em um momento de pura criatividade, talvez uma viagem inesperada, uma conversa que despertou um projeto, um sonho que lhe arrancou do chão. Zaratustra nos ensina que nascemos para esse renascimento constante. Você está convidado a reconhecer o seu bebê interior e deixar fluir a imaginação. Enquanto processamos as metamorfoses, Zaratustra nos conduz à praça do mercado. Ali, ele escuta o burburinho das moscas que representam as vozes do povo, defendendo todos os tipos de ressentimento. As moscas falam de ressentimento espiritual, de inveja velada, de acusações silenciosas que corroem o ambiente. Será que você mesmo já atrapalhou alguém com uma crítica mal colocada? O profeta alerta: quem vive pela vingança não cria valores, propaga veneno em vez de semear novidade.
Em um canto escuro surge a formiga tarântula, simbolizando pregadores de justiça universal. Eles tecem teias de doutrinas que lhes garantem um poder moral sobre os outros. Zaratustra denuncia: cuidado com os que se dizem defensores do bem, pois frequentemente escondem a vontade de dominar. Que tal pensar em discursos inofensivos que encontramos nas redes sociais? Será que há tarântulas tecendo armadilhas ao redor de opiniões alheias? Mais adiante vemos o criminoso pálido, aquele que, tomado por um impulso, comete um erro grave e se arrepende pelo resto da vida. Zaratustra observa que a culpa nasce quando a vida natural é sufocada pela moral. A culpa não é algo divino, mas invenção dos fracos para punir os fortes. Você já sentiu um peso injusto no peito, mesmo sem ter violado nenhuma regra clara? Essa é a má consciência que Nietzsche condena. Quando Zaratustra caminha até a árvore no monte, ele contempla uma visão que o inspira a ensinar sobre independência. A árvore cresce sozinha, retorcida pelo vento, firme em suas raízes. Ela não pede aprovação, não se curva ao gosto dos viajantes. Basta olhar para descobrir que cada tronco torto conta uma história de resiliência. Olhe para a sua vida. Quais ventos o moldaram de forma única? Que raízes você cultiva no silêncio? O profeta prossegue e encontra os pregadores da morte, figuras que pregam renúncia e negam todo impulso vital em nome de um mundo além deste. Eles vendem esperança de um paraíso que destrói o presente. Zaratustra levanta a voz contra essa escapatória. A vida verdadeira se encontra aqui, entre lágrimas e risos, carne e espírito. Pergunte-se agora, em quantas ocasiões você fugiu do momento presente por medo da dor? Em seguida, somos levados ao campo de batalha, onde Zaratustra discute guerra e guerreiros. Não se trata de violência gratuita, mas de luta interior contra o comodismo. Cada batalha é um duelo entre o será que consigo e o é melhor nem tentar. O profeta afirma que somos todos soldados da nossa própria causa, armados com decisão e disciplina. Você está pronto para entrar em sua guerra particular e conquistar o que realmente importa? Na praça do comércio político surge o novo ídolo, o Estado, prometendo segurança e estabilidade em troca de subserviência. Zaratustra critica essa oferenda. Muitos trocam liberdade por almofadas de conforto, sem perceber que nelas adormece. Será que às vezes você aceita regras rígidas só para não encarar a responsabilidade de escolhas arriscadas? Preste atenção quando a segurança soar mais alta do que a possibilidade de criar. Depois, o profeta descreve o esfolamento do sacerdote, uma imagem violenta para revelar a falsidade das hierarquias religiosas. Ele convida você a questionar cada palavra sagrada, a examinar por trás de cada ritual. A fé não deve ser aceita de modo acrítico, mas investigada com coragem. Se há algum dogma que você segue de forma automática, pode ser hora de passar pela lâmina do pensamento e descobrir o que permanece. Zaratustra vai além e aborda o ideal utilitarista, que mede tudo pelo que traz mais prazer ao maior número. Ele alerta que a quantidade não cria qualidade. Um grupo grande pode sufocar o brilho dos poucos visionários. Pense em decisões de grupo que você viveu. Será que o que beneficiou a maioria fez justiça a quem ousava pensar diferente? O profeta sugere cultivar espaços onde poucos possam florescer sem ser esmagados. Num momento de silêncio, Zaratustra reflete sobre o Espírito Santo, não aquele concebido pelas religiões, mas o impulso comunitário que nasce quando poucos se entendem sem interferência.
É o encontro de almas sábias que trocam ideias sem precisar de papéis ou cerimônias. Você talvez já tenha sentido esse diálogo profundo, quando bastou um olhar para compartilhar um insight. Esses encontros são sagrados, pois criam novas sementes de cultura. Enquanto o sol se põe, Zaratustra contempla o homem sozinho, figura que se recusa a ser rótulo ou estatística. Ele entende sua singularidade como algo valioso e solitário. Há beleza nessa solidão, pois nela nos encontramos face a face com nós mesmos. Quando foi a última vez que você ficou um tempo sem qualquer distração? Apenas você e o silêncio. Esse encontro permite escutar a própria voz e nutrir desenvolvimentos internos. Logo chega a hora de falar do veneno da víbora metáfora para as ideias destrutivas que se instalam sem que percebamos. Pequenas crenças negativas se expandem silenciosamente, corroendo nossa confiança. Zaratustra aconselha: identifique pensamentos que o envenenam e pratique a antítese, substituindo-os por crenças fortalecedoras. Comece hoje, anotando uma crença destrutiva que surgiu em você e confrontando-a com uma afirmação de vida. No trecho final deste episódio, Zaratustra se volta para o público e anuncia que seguimos rumo às Ilhas Abençoadas, refúgio de descanso e regeneração. Ele promete mostrar como o ideal se torna experiência, quando o espírito descobre seu verdadeiro porto seguro. E assim termina nossa segunda parte, com você já fazendo parte dessa expedição de autoconhecimento. Antes de encerrar, volto a lembrar: se este conteúdo fala ao seu interior, curta o vídeo e deixe nos comentários qual parábola mais mexeu com você. Compartilhe com alguém que também busca se tornar criador de valores. E claro, ative o sininho para não perder o episódio 3, onde vamos explorar a jornada até as Ilhas Abençoadas e o desfecho do eterno retorno. Obrigado por permanecer até aqui. Até o próximo encontro em A Mente Racional, onde continuaremos a pensar alto juntos e a transformar cada palavra em passo rumo ao seu próprio Ubermensch. Você está prestes a concluir a grande jornada de Zaratustra rumo às Ilhas Abençoadas, onde o espírito descobre seu refúgio e renasce para abraçar o eterno retorno como força criadora. Neste episódio final, vamos explorar uma narrativa, para que você acompanhe cada imagem, cada metáfora, e é um convite a se reinventar. Venha comigo e com sua curiosidade. Inscreva-se em A Mente Racional, deixe seu like e ative o sininho para que nossa comunidade permaneça unida em busca de novos horizontes. Zaratustra inicia o dia levantando-se, antes do amanhecer. Você e eu o encontramos na beira do penhasco, contemplando o mar brumoso que separa o continente das misteriosas Ilhas Abençoadas. O vento chega como um sussurro. Aqui você deixará para trás a sombra do passado e encontrará o calor de seu próprio fogo. Imagine-se ali, sentindo a brisa salgada no rosto e a expectativa de um novo começo. Ele prepara seu cajado, amarra a capa e desce pelo caminho íngreme que leva ao cais abandonado. Passo a passo, nos aproximamos de um pequeno barco de madeira, meio enterrado na areia. Sobre ele, a inscrição Vontade e Destino. A imagem é clara. Para cruzar aquele mar, é preciso ter a vontade firme e aceitar o destino que nos aguarda. Já aqui você pode refletir: em quais momentos da sua vida precisou confiar no próprio barco, mesmo com remos trêmulos? Enquanto Zaratustra ajusta as velas gastas, entra em cena um velho marinheiro de olhar penetrante. Ele fala pouco, mas cada palavra tem densidade. As Ilhas Abençoadas não são um lugar no mapa, meu amigo. São o estado de quem aprendeu
a amar tudo o que é. Você nota que o ancião é a própria personificação do amor fati, aquele que sorri diante da tempestade, porque sabe que cada gota de chuva fortalece a raiz. Pense em alguém sábio que você conhece. Talvez essa pessoa viva sem dramas extremos, porque escolheu abraçar as dificuldades como oportunidades. Com um sopro de vento favorável, o barco parte. Nós nos sentamos lado a lado com Zaratustra, ouvindo o ranger das tábuas e o bater das ondas. O mar, às vezes calmo, às vezes revolto, espelha nosso próprio interior. Em silêncio, cada um de nós sente a oscilação, medo e coragem dançando juntos. Essa imagem será o fio condutor deste episódio. Compreender que a jornada, não apenas a chegada, menos é o verdadeiro teste do eterno retorno. Depois de horas de navegação, uma nuvem densa aparece no horizonte. Zaratustra sorri e diz: prepare-se, pois o medo é o grande escultor da alma. Ele retrai as velas e nos convida a nos agachar no barco, protegendo-nos das rajadas. A tempestade é convulsiva, mas resistente. Raios riscavam o céu e trovões ribombavam como tambores ancestrais. Você sente o coração acelerar. Talvez em sua vida já tenha enfrentado tempestades pessoais, perdas, crises, dúvidas profundas. Este momento nos ensina: não adianta lutar contra a tempestade. É preciso acolhê-la e aprender com sua fúria. Quando o mar finalmente se aquieta, surge à vista do grupo um conjunto de rochas emergindo como dedos de granito. São as ilhas abençoadas. A luz do sol poente pinta cada pedra com tons dourados e rosados. Zaratustra suspira. É aqui que as visões se tornam carne. Nós atracamos e, vigorosos, pisamos em solo firme. A sensação de solo, após tanto balanço, traz alívio e renovação. Feche os olhos um instante e imagine essa viagem. Você saindo de sua zona de conforto e chegando a um terreno onde o desconhecido vira possível. Logo adiante surge um bosque de oliveiras milenares, cujos troncos retorcidos lembram silhuetas ancestrais. Zaratustra convida você a tocar a casca áspera de uma árvore. Sinta a história acumulada em cada sulco, diz ele. Cada cicatriz no tronco é um registro de resistências ao vento e à seca. Conecte-se com suas próprias cicatrizes, aquelas marcas que você carrega porque viveu intensamente. São elas que conferem singularidade à sua trajetória. No coração do bosque, uma clareira se abre, banhada por um lago cristalino. A água reflete as montanhas e o céu, como um espelho perfeito. Zaratustra nos propõe um exercício prático: olhar a superfície d'água e formular uma pergunta profunda sobre si mesmo, menos algo que você tem evitado encarar. Enquanto você observa seu reflexo, ele explica em voz baixa. O reflexo é sempre um pouco distorcido pela ondulação, mas, se você aceitar peixe e pedra sob a superfície, verá também aquilo que vive oculto. Pegue esse momento. Qual é a pergunta que você tem empurrado para baixo? Depois do mergulho simbólico, seguimos até um templo destruído, ruínas de um edifício que já foi grandioso, colunas quebradas, entalhes apagados. Mas no altar ainda se vê vestígios de inscrições, frases sobre coragem, verdade e alegria. Zaratustra lê trechos e traduz para nós, conectando antigas lições à nossa realidade. A coragem de falar a verdade, antes impensável, hoje é urgente. A alegria de criar sentido, antes rara, hoje deve ser o nosso ofício. Aqui você pode pausar e pensar em qual causa que merece a sua verdade engajada, menos seja no trabalho, na amizade ou no ativismo.
Em seguida, o profeta nos leva para a sala do eterno retorno, uma caverna iluminada por cristais que refletem luz como estrelas caídas. No centro, um círculo desenhado no chão com símbolos de cada fase da vida: infância, juventude, maturidade, velhice, morte e renascimento. Ele explica que o eterno retorno não é apenas um conceito cósmico, mas um convite a repetir cada ato de forma consciente. Se você vivesse isso tudo de novo, você escolheria recordar este passo? Ele pergunta a você enquanto caminhamos em volta do círculo. Deixe a resposta surgir. Quais gestos você gostaria de afirmar eternamente? Ao sair da caverna, Zaratustra reencontra o velho marinheiro, que observa o mar com um olhar sereno. Eles trocam poucas palavras, mas é suficiente para entendermos que o ciclo se completa. O mensageiro original e o sábio que aprendeu a amar Fati voltam a se encontrar em silêncio cúmplice. Esse reencontro simboliza a integração entre quem você era no início da jornada e quem você se tornou ao final. Pense em suas próprias mudanças. Ao olhar para trás, você reconhece o crescimento que ocorreu em você? Agora, chegamos à parte prática deste episódio. Zaratustra propõe 3 exercícios para levar consigo na vida cotidiana. Primeiro, o despertar da manhã. Ao acordar, registre 3 coisas que você deseja viver hoje como se quisesse repeti-las infinitamente. Segundo, o encontro do reflexo, uma vez por dia. Reserve 1 minuto para encarar o espelho e fazer uma pergunta que desperte o autoconhecimento. Terceiro, o rito da conversão, once a week. Desafie-se a deixar um hábito que o enfraquece e substituir por algo que amplie sua força. Esses exercícios não são meros passos. São pontes para transformar ideias em atos. Antes de concluir nossa odisseia, faço um último convite. Compartilhe nos comentários qual exercício você vai experimentar primeiro. Essa troca fortalece nossa comunidade e ajuda cada membro a se apoiar mutuamente. E claro, se ainda não é inscrito em A Mente Racional, chegou a hora. O próximo vídeo será um encontro ainda mais marcante. Para encerrar, Zaratustra deixa uma última imagem. Ele se coloca frente ao mar, ergue os braços como asa de águia e diz: voem alto, mas lembrem-se, a verdadeira liberdade é a responsabilidade de revisitar cada asa bate, cada sopro de vento. Eis o eterno retorno como chama viva. E então, ele desaparece entre as rochas, deixando você com o convite de continuar escrevendo sua própria história. Este foi o episódio 3, o capítulo final de nossa série sobre Assim Falou Zaratustra. Você percorreu toda a jornada, desde as montanhas iniciais até as ilhas abençoadas. Vivenciou parábolas, enfrentou tempestades internas, praticou exercícios e, sobretudo, estabeleceu laços com sua própria vontade de poder e amor Fati. Obrigado por caminhar conosco. Até a próxima série em A Mente Racional, onde novas ideias nos aguardam para ampliar ainda mais a revolução do pensamento.